Nos dias difíceis da guerra, onde a fumaça dos tiros e o som das explosões ecoavam em todos os ouvidos, dois homens lutavam de lados opostos, como se nada fosse mais importante para eles do que a guerra. Um deles era Hussein, um valente combatente que lutava para proteger sua pátria. O outro era Sharon, um jovem soldado de um país distante e desconhecido, que havia se envolvido em um dos ataques contra a terra de Hussein. Sharon, um jovem soldado do inimigo, estava com seus comandantes e tropas em um ataque feroz contra a pátria de Hussein. Eles estavam fortemente armados, com tanques e artilharia avançada, rifles automáticos e equipamentos modernos de guerra, como se nenhum inimigo pudesse resistir a eles. No entanto, diante de todo esse poder e ferramentas de guerra, algo que eles haviam esquecido era o espírito de luta e a determinação que estavam vivos no coração de Hussein e seus companheiros. No dia do ataque, a terra de Hussein tremeu. O som das explosões e dos tiros preenchia o ar cada vez mais. Tanques e veículos militares do inimigo avançavam, destruindo tudo o que encontravam em seu caminho. Mas Hussein e seus combatentes, com corações cheios de coragem e determinação, não caíram no chão. Eles resistiram, enfrentando a tempestade de balas com apenas armas leves e mãos vazias. Nenhum deles recuou diante do ataque avassalador. Sharon e seus comandantes, que achavam que a vitória estava em suas mãos, atacavam com raiva e vingança. Mas diante deles, Hussein e seus combatentes estavam firmes como uma parede intransponível. No meio da fumaça e do fogo, o som dos guerreiros de Hussein lutando com coragem e paixão se destacava, mais alto até do que as explosões. Mas apesar de todo o poder militar do inimigo, Sharon agora estava preso nas mãos firmes de Hussein, que seus companheiros possuíam uma força de fé e determinação mais poderosa do que qualquer arma. O inimigo, que inicialmente se via invencível, acabou cedendo diante da força indomável dos combatentes de Hussein. Sharon e seus homens, com olhos cheios de surpresa e confusão, foram capturados. Após ser feito prisioneiro, ficou em um campo de prisioneiros por vários meses. Embora estivesse distante de sua terra natal, havia uma luta interna acontecendo dentro de seu coração. No entanto, Hussein sempre teve com ele um trato humano. Ele nunca humilhou Sharon ou agiu com violência. Hussein e Sharon, ambos cansados e cobertos de poeira, estavam sentados ao redor de uma pequena fogueira. Fogo que naquela noite era a única luz e calor que eles possuíam. Hussein, com suas mãos feridas, segurava uma tigela com uma comida simples e modesta. O prato consistia apenas em pão seco e alguns damascos, mas para eles, nesse momento tão difícil, era como um tesouro precioso. Sharon, o prisioneiro que havia estado ao lado de Hussein por mais de um ano, tinha um rosto cansado e marcado pelo sofrimento, mas nos seus olhos havia respeito e gratidão por Hussein. Ele olhava para a comida, não porque quisesse reclamar ou por desejo de mais, mas por causa da profunda humanidade que ele tinha aprendido com Hussein. A comida de Hussein e Sharon era a mesma. Essa frase tinha um significado claro naquele momento. Em um mundo onde nada é mais valioso do que a humanidade, Hussein havia mostrado a Sharon que a coragem e a lealdade não estão apenas no campo de batalha, mas também no ato de compartilhar o último pedaço de comida com outro ser humano. Com calma, Hussein estendeu a tigela para Sharon. Sharon, que ainda estava em choque após o cativeiro, olhou para Hussein, seus olhos cheios de dúvidas e perguntas. Mas Hussein, com um sorriso tranquilo, apenas ofereceu a tigela para ele. Naquele momento, parecia que o mundo inteiro se resumia àquela tigela e aquele pedaço de pão. Sharon pegou um damasco e o levou até seus lábios. Mas o olhar de Hussein, aquele olhar silencioso e profundo, dizia mais do que qualquer palavra. Hussein, com seu silêncio, estava transmitindo uma mensagem poderosa. Mesmo nas condições mais difíceis, nossa humanidade não se perde. A pequena fogueira, em meio àquela noite fria e escura, continuava queimando, e no coração daquela guerra impiedosa, a única coisa que ainda ardia era a humanidade e a bondade. Um dia, os comandantes de Sharon foram forçados a estabelecer um cessar-fogo. As armas se calaram e uma paz temporária foi alcançada. Hussein pediu a seus comandantes que Sharon fosse libertado. Por ordem do comandante, os prisioneiros de ambos os lados foram enviados de volta para suas casas, e Sharon também deveria partir. Hussein, após a dura batalha e a vitória sobre o inimigo, havia capturado Sharon, e com um olhar cheio de determinação se aproximou dele.
As mãos de Sharon estavam amarradas, mas seu rosto expressava vergonha e surpresa diante do que estava testemunhando. Sharon ficou em silêncio por um momento. As palavras de Hussein ainda ecoavam em sua mente. Algo dentro de seu coração estava se movendo. Talvez o que ele buscava na guerra fosse algo além de armas e poder. Algo que Hussein havia mostrado, algo que parecia brilhar como uma luz na escuridão. Mensagem de Hussein aos comandantes inimigos. Em um dia, depois de capturar Sharon, Hussein disse a ele: "Você tem uma mensagem para levar aos seus comandantes." Sharon olhou para ele, surpreso. "Que mensagem?" Sharon perguntou. Hussein respondeu calmamente: "Diga a eles que continuamos resistindo. Diga a eles que nossa luta não é apenas para vencer o inimigo, mas para proteger nossa terra e a humanidade. Diga a eles que, por mais que pressionem, por mais que mostrem seu poder, nossa terra não se renderá, pois nesta terra há algo mais forte que aço e fé, que nenhuma arma pode quebrar." Hussein respirou profundamente, seus olhos ardendo com esperança e determinação. "Diga aos seus comandantes que não nos opomos ao poder deles, nos opomos à opressão, e essa resistência nunca será quebrada." Sharon ficou em silêncio por um momento. Dentro dele algo começava a mudar. Toda aquela raiva e ódio que ele sentia até poucos dias antes agora estavam se transformando em dúvida e arrependimento. Ele se lembrava do comportamento de Hussein, um homem que, com um coração calmo e resistente, continuava firme mesmo diante das condições mais difíceis. Finalmente, Sharon abaixou a cabeça e disse: "Eu levarei sua mensagem." O momento em que Sharon olhou para Hussein com seus olhos cheios de perguntas foi diferente. Quando ele chegou ao seu comandante, sentiu algo estranho dentro de si. Ele se lembrava das palavras de Hussein: "Só aquele que mantém a humanidade em seu coração pode ser verdadeiramente livre." Dias depois, Sharon, ainda sentindo surpresa, foi até onde Hussein estava. Hussein o olhou, mas dessa vez não havia o olhar de hostilidade. Foi em direção a Hussein e se ajoelhou diante dele.